Oi pessoal, nós vamos ver hoje o capítulo 8, certo? Vamos começar a estudar o capítulo 8. Eu dividi em duas aulas, porque é um capítulo um pouco extenso, então vocês vão ver em dois momentos, certo? Essa é a aula 1 do capítulo 8. Nós vamos ver o arcadismo, primeiramente as noções básicas, né, as características principais, e o arcadismo ainda na Europa, aqui nesse momento da aula, e na próxima aula, o arcadismo no Brasil, ok? Então vamos lá. O arcadismo iniciou-se na Europa com a fundação da Academia Arcádia, lá em 1690, certo? O nome se refere à lendária região grega da Arcádia, por isso arcadismo. Só um minutinho, acabei voltando. Nessa região, né, nessa região lendária lá da Grécia, na verdade a lenda dizia que lá teria habitado o deus Pan, que é o deus de campos, deus dos bosques e também dos rebanhos, tá? Os Árcades imaginavam habitar em um lugar fictício e belíssimo, que era a Arcádia. Então, os escritores Árcades imaginavam, né, que esse lugar como lugar ideal para se viver, como lugar perfeito, onde eles poderiam assumir outras identidades por meio de pseudônimos. É tanto que vocês vão encontrar na produção de poesias do arcadismo, os autores não se identificam com o seu nome, eles utilizam outro nome, né, outra identidade, e aí nós chamamos esse nome que eles assinavam na poesia de pseudônimo. O arcadismo também é conhecido como neoclassicismo, então vocês vão encontrar em alguns livros didáticos ou em algumas aulas com esse nome, né? O arcadismo sendo também chamado de neoclassicismo. A natureza representa o ideal de vida tranquila e feliz para os artistas desse movimento. Então vocês vão ter aí como principal característica as poesias com a valorização da vida no campo, a vida em meio à natureza, né, que eles vão chamar de uma vida bucólica, ou seja, uma vida tranquila, né, uma vida campestre, uma vida em meio à natureza. O arcadismo se constitui por meio de três conceitos originários, tá, lá do pensamento da época. Então, os três conceitos são razão, verdade e natureza. Há uma intensa valorização do conhecimento humano nesse momento. Na Europa, no século XVIII, os grandes centros urbanos cresciam intensamente e com esse crescimento surgiram alguns problemas, como por exemplo a falta de moradia, a miséria e a superpopulação. Então, pensando nesse contexto, desse desenvolvimento desenfreado, né, desse crescimento intenso dos grandes centros urbanos, é que os autores da época pensavam, né, idealizavam essa vida em meio ao campo, essa vida bucólica. O arcadismo passou então a idealizar a natureza em oposição à vida nas cidades. Quais são as principais características do arcadismo? A ideia da arte como imitação da natureza, a imitação dos clássicos gregos e latinos, a busca do equilíbrio racional, né, o uso da mitologia, o resgate de temas clássicos, o bucolismo e o pastoralismo como temas ideais de vida e a utilização de pseudônimos pastoris. Como eu já expliquei a vocês, eu vou só, né, deixar mais claro. Esse movimento vai trazer essa idealização de uma vida no campo, uma vida simples, mas uma vida tranquila, em oposição ao que estava acontecendo nos grandes centros. Mas, professores, os autores da poesia do arcadismo, eles moravam no campo, em meio à natureza? De forma nenhuma. Eles traziam essa idealização, né, por meio daquela lenda da região lá, da Arcádia, né, onde morava o deus Pan. Então, a gente tem aí a utilização de pseudônimos pastoris, são os nomes que os autores escreviam, assinavam suas poesias, né? Geralmente, eram outros nomes que não os deles, e eram nomes de pastores. Pastores relacionados àquele homem que cuida do rebanho, né? Dos animais no campo, certo? Nós temos aí o retorno aos valores clássicos, a razão, a medida, a simplicidade.
oposição aos excessos e ao rebuscamento do barroco. Então o arcadismo vem com essa nova proposta, né, de cortar os excessos que o barroco trouxe, tanto na linguagem, né, quanto na estrutura e também na temática, certo? A valorização da natureza, do campo e da vida pastoril. A literatura era utilizada como mecanismo de mudança social. Para os poetas era preciso encontrar um ambiente para representar o ideal aí, né, o desejo de igualdade e justiça. E esse lugar, esse ambiente era o ambiente bucólico, o ambiente campestre, o ambiente em meio à natureza. Vamos agora ver um trecho, na verdade, um soneto, tá? Retratando um pouquinho essas características. Nós temos lá o soneto 14. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Então nós temos aqui essa crítica, né, à questão da cidade, dos grandes centros. E o autor diz, quem deixa o trato pastoril, ou seja, o lugar em meio à natureza, amado, pela ingrata civil correspondência, que seria a vida, né, na cidade, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro, a paz não tem provado. Que bem é ver nos campos trasladado, no gênio do pastor, o da inocência, e que mal é no trato e na aparência, ver sempre o cortesão dissimulado. Ali respira amor, sinceridade, aqui sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, outro a verdade. Essa oposição, campo, cidade, certo? Ali não há fortuna que só sobre. Aqui, quando se observa, é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Então, trazendo essa oposição, né? Trazendo tanto trazendo as qualidades do campo em detrimento, né, das dificuldades na cidade. Ou seja, trazendo aí também a questão de que a cidade não é um lugar bom para se viver. E aí o autor está idealizando, tá? Idealizando essa vida no campo, uma vida simples, uma vida em paz, né? Em meio à natureza. Esse poema que eu acabei de ler e explicar para vocês é um poema do Cláudio Manuel da Costa, que é um dos grandes nomes do arcadismo no Brasil, certo? Então ele escreveu esse poema e muitos outros. É ele que, na verdade, inaugura o arcadismo no Brasil com o livro Obras Poéticas. Nós temos aqui alguns ideais que vocês vão ter que aprender mesmo, porque são necessários para compreender o movimento do arcadismo, tanto na Europa quanto no Brasil. E aí são esses ideais, né, chamados de ideais árcades, que os autores tinham como referência para a produção dos textos literários. Nós temos o primeiro, que é o Fugere Urbem, que significa fuga da cidade. Então eles tinham esse ideal, né, que era trazer essa idealização do campo em detrimento da cidade. Aurea Mediocritas, que seria evitar as paixões que perturbam a tranquilidade da alma. Inutilia Truncati, que seria cortar o inútil, aquilo que era muito excessivo, que é uma crítica ao barroco. São, na verdade, ideais, expressões aí do latim. O Carpe Diem, que significa aproveite o dia. E aí os poetas tinham consciência da efemeridade da vida. O que é efemeridade, professor? O que é efêmero? É aquilo que passa rápido, né? E que ninguém pode fazer nada para que isso mude. Por exemplo, a vida, o dia, certo? Então eles tinham essa consciência de que as coisas, que a vida passava muito rápido, muito rápida. E aí eles utilizavam essa máxima ou esse ideal que é o Carpe Diem. Locus amoenos, que é lugar ameno, ou seja, um lugar tranquilo e bucólico, que é esse lugar em meio à natureza. E eu estou sempre repetindo para vocês não esquecerem, porque uma característica muito forte do arcadismo é essa supervalorização da vida no campo, da vida em meio à natureza, uma vida simples ou bucólica, certo? Uma vida tranquila. O arcadismo em Portugal surgiu após a nomeação do Marquês de Pombal ao cargo de primeiro-ministro em 1750.
Nesse momento aí, a gente teve a criação da Arcádia Lusitana, que foi uma academia literária responsável por debater, cultivar e difundir os ideais árcades. Foi o marco inicial do arcadismo português, certo? A Arcádia Lusitana. O arcadismo foi praticado em Portugal em vários gêneros, como, por exemplo, prosa, poesia e teatro. Encontrou maior expressividade na poesia, então vocês vão encontrar muitos textos em forma estruturados em poema nesse momento do arcadismo, principalmente no Brasil. O arcadismo em Portugal entrou em decadência com a publicação do poema intitulado Camões, do Almeida Garré, em 1825, dando início aí ao romantismo. Quando a gente sabe que as escolas literárias elas foram divididas dessa forma, mas é um modo didático de estudar a produção literária de cada época, certo? E à medida que os autores vão trazendo novas características, é que a literatura vai sendo dividida aí em períodos ou movimentos ou escolas literárias. Então, a decadência do arcadismo se dá por meio da publicação desse poema, intitulado Camões, com outras características que aí evidenciam um novo movimento literário, nesse caso aí o romantismo, tá? Um dos grandes nomes do arcadismo em Portugal é o Manuel Maria Barbosa do Bocage, E aí a gente vai chamá-lo de Bocage. Ele é mais conhecido pelo seu sobrenome. O Bocage é considerado o mais célebre nome da literatura árcade portuguesa, certo? Ele declarou-se discípulo de Camões e sua produção foi dividida em duas vertentes. Quais são elas? A vertente satírica, marcada pelo tom agressivo e crítico, e a vertente lírica, que apresenta versos elegíacos, bucólicos e amorosos. É uma produção que apresenta também versos fluentes, carregados de emoções e de pessoalidade. O Bocage antecipou algumas características do romantismo, como, por exemplo, a subjetividade e o pessimismo. Ele satirizava alguns costumes da sociedade portuguesa e exigia a liberdade que os novos tempos anunciavam. Foi condenado ao cárcere por ter realizado críticas contra moralismos antiquados e despotismos opressivos. Então, ele, infelizmente, assim como alguns autores no Brasil, que vocês vão ver na próxima aula, foi exilado, no caso ele foi condenado ao cárcere e alguns outros foram exilados e até mortos, e por causa da sua poesia satírica. A poesia satírica significa uma poesia que traz uma crítica, a uma classe social, a uma pessoa, certo, da sociedade. E nesse caso aqui a gente tem que o Bocage foi condenado por ter realizado algumas críticas contra moralismos antiquados e despotismos opressivos. Vamos agora observar características da poesia do Bocage, dentro do movimento literário arcadismo, com também características que antecipam o romantismo. Liberdade, onde estás? Quem te demora? Quem faz que o teu influxo em nós não caia? Por que triste de mim? Por que não raia, já na esfera de Lísia, a tua aurora? Da santa redenção é vinda a hora, a esta parte do mundo que desmaia. Ó venha, e trêmulo descaia, despotismo feroz que nos devora. Veja aí a crítica dele, em relação ao despotismo e relacionado também à questão da liberdade. Eia, acode ao mortal que frio e mudo oculta o pátrio amor, torce à vontade e em fingir por ter temor empenha estudo. Movam nossos grilhões tua piedade, nosso numen tu és, e glória, e tudo, mãe do gênio e prazer, ó liberdade. Então ele faz essa exaltação à liberdade e ao mesmo tempo faz a crítica ao despotismo, tá? Então a gente encerra essa aula aqui com as características do arcadismo em Portugal e daremos continuidade ao arcadismo no Brasil na próxima aula. Um abraço e até mais.